Hoje vamos estudar a primeira parte da palestra Permaneça sereno, em quietude e confiança, e destacar os seus pontos principais para que, mesmo vivendo num mundo caótico, possamos dizer como Jesus: estou no mundo, mas não sou do mundo. O primeiro ponto a ser destacado é que precisamos transcender o reino da mente se quisermos alcançar o reino do Espírito, o reino da paz. Somente quando em nossa meditação entramos no estado de serenidade, de perfeita união com o Pai, temos um vislumbre da realidade espiritual. Assim, embora os ensinamentos devam ser absorvidos pela mente, os mesmos só podem operar em nossas vidas quando alcançamos um ponto além da mente. Quando alcançamos a mente de Cristo, isso é, quando transcendemos a mente racional. O segundo ponto é que a transmissão da verdade é sempre de Deus para o homem. Portanto, precisamos desenvolver esse estado de humildade, no qual reconhecemos que não sabemos de coisa alguma. E então, nos sentamos calmamente para ouvir aquilo que Deus quer nos transmitir. Assim, desenvolvemos esse estado de consciência que reconhece: Pai, Tu és a mente que tudo sabe, a inteligência do universo que tudo sabe. E como as Escrituras dizem, Tua inteligência é infinita. Quando fazes soar a Tua voz, a terra se derrete. Portanto, devemos ouvir a voz de Deus em lugar de tentar instruí-lo ou dizer-lhe o que deve fazer. O terceiro ponto é sobre a tentação. Quando iniciamos nossa jornada espiritual, ficamos muito felizes. Sentimos a alegria da criança que dá os seus primeiros passos. E não importa quantas vezes caia, ela levanta e tenta caminhar novamente. Entretanto, quando essa criança já começa a querer subir as escadas, quanto mais alto sobe, mais doída é a queda. E assim acontece conosco. Sofremos muito, nos sentimos muito culpados quando caímos em tentação justamente no momento em que estávamos começando a celebrar o nosso progresso. Todavia, isso não deve ser motivo para culpa ou desânimo. Goldsmith diz que devemos ver tudo isso como oportunidades para um crescimento ainda maior. Ele nos faz ver que Jesus, mesmo sendo um mestre espiritual, mesmo sendo o Salvador, foi tentado muitas vezes e precisou resistir a todas essas tentações e se elevar acima da morte, ser ressuscitado da terra e ascender da visão humana numa glória espiritual completa e final. Porém, aqui está o ponto a ser destacado. Essa glória espiritual completa foi o ato final de sua carreira na Terra. Não aconteceu no começo ou no meio de seu ministério. Aconteceu no final extremo de seu ministério. E assim será conosco. E Paulo também confessou:
o bem que quero eu não faço. Todavia, o mal que não quero, isso eu faço. Por quê? Não porque seja um homem mau, mas porque existe um espírito do pecado trabalhando em mim. Existe um espírito do pecado trabalhando em toda a humanidade. Precisamos saber que mesmo os grandes mestres espirituais caem em alguma forma de tentação ou em alguma forma de reclamação, de doença ou outra coisa qualquer. Mesmo assim, mesmo que seja num percentual pequeno, eles ainda caem 1%, 5%, 10%, mas ainda existe o erro. E o mesmo sempre existirá enquanto estivermos aqui na Terra. Então aqui vamos abrir um parênteses para perguntar: que espírito do pecado é esse? E a resposta é a tentação de acreditar em dois poderes. A tentação de ver alguém como bom ou mal. A crença de que algum mal pode nos acontecer. Por trás de todos os nossos problemas reside essa crença no bem e no mal. E nossa luta não é contra o mal, porém contra a tentação de acreditar que o mesmo tenha poder. Todavia, a nossa alegria é saber que podemos vencer a tentação, porque Jesus as venceu e outros mestres espirituais também a venceram, mesmo que numa proporção menor. Portanto, devo me perguntar se estou aceitando essa crença no bem e no mal. Em que proporção eu caio na tentação de acreditar no mal, no pecado, na doença, na falta, na desarmonia ou em qualquer tipo de limitação. Vamos supor que eu vivia totalmente mergulhada nos erros do mundo. 100% mergulhada nos erros do mundo. Entretanto, que hoje eu consiga resistir à tentação 30% das vezes. E isso significa que falho, que caio em 70% das vezes em que sou tentada. É necessário saber que não existe um crescimento linear, né? Como eu posso pensar que no próximo ano eu resistirei à tentação em 35% e assim vou evoluindo. Não acontece dessa forma. Pode ser que na próxima semana eu tenha uma queda e volte para os 10%. Porém, na semana seguinte, posso dar um salto quântico e ir para os 50%. Me estabeleço nesse patamar por algum tempo e depois torno a cair. Aprendo com a queda e dou outro salto. Todavia, entre o cair e o saltar, existe sempre um avanço, de forma que meu patamar médio é sempre mais elevado do que o anterior. Porém, o importante é que meu foco deve estar sempre no progresso. Esse progresso que deve me estimular a seguir em frente. Vamos ouvir o que Paulo nos diz. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado a estatura do Cristo. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O quarto ponto é sobre o objetivo do nosso estudo. Goldsmith diz que precisa ficar claro para todos nós que saúde e riqueza
não são o objetivo do nosso estudo. Espiritualidade é o objeto do nosso estudo. Alcançar aquela mente que estava em Jesus Cristo é o objeto de nosso estudo. Alcançar a consciência do Cristo, esse é o objetivo de nosso estudo. E, naturalmente, a saúde, o suprimento e a paz da mente e a paz na terra, essas são as coisas que nos são acrescentadas, que vêm a nós na proporção em que recebemos essa mente que estava em Jesus Cristo. Quando recebemos a mente de Cristo, não mais lutamos contra os males do mundo. Permanecemos tranquilos porque sabemos que, na presença de Deus, pecado, doença e morte não têm poder algum. Aqui eu quero fazer uma observação importante. Preste atenção. Ele diz que na presença de Deus, pecado, doença e morte não têm poder algum. Observe isso. Na presença de Deus. Porque quando não estamos na presença de Deus, estamos mergulhados na ilusão. E dentro da ilusão, pecado, doença e morte parecem ter poder sobre nós. E quando acreditamos em tudo isso, nos encontramos debaixo do falso poder do pecado, da doença e da morte. O quinto ponto refere-se à religião que Jesus nos ensinou. O Mestre nos diz que não existe poder algum que possa nos manter em escravidão. Não existe poder algum que possa nos manter em pecado. Jesus provou isso quando disse para Pilatos: não terias poder algum se do alto não te fosse concedido. Isso é, se a missão de Jesus não fosse justamente vencer a morte, desmistificar a morte, Pilatos não teria poder algum sobre ele. O Mestre também provou que não existe poder no mal quando disse para o paralítico: o que te impede? Levanta, toma tua cama e anda. Assim, temos nos 4 evangelhos uma religião diferente. Uma religião que diz: nem eu te condeno. Mesmo que você seja uma mulher apanhada em adultério, mesmo que você seja um ladrão na cruz, nem eu te condeno. Frequentemente, esquecemos que o ensinamento de Jesus Cristo não inclui condenação, punição, excomunhão, não inclui o demônio, o inferno, ser punido pelos pecados através de doença, falta ou limitação. O ensinamento de Jesus é esse: nem eu te condeno. Por quê? Porque você é espiritual, você é completo. Eu preciso saber quem eu sou para ser quem eu sou. E ele veio me revelar justamente isso. Embora, humanamente, eu possa estar acreditando no mal e manifestando uma aparência de imperfeição, essa não é a realidade do meu ser. Todavia, somente para a mente de Cristo é possível ver aquilo que para o sentido humano aparece como pecado, doença, morte, falta e limitação apenas como um braço de carne, sombras da ilusão que não têm poder algum. É essa compreensão que nos capacita a parar de resistir ao mal, a concordar com nosso adversário enquanto estamos no caminho com ele,
nos capacita a dar a outra face, nos capacita a permanecer firmes em frente a qualquer aparência do mal e lhe dizer: você não tem poder algum. Aqui novamente vamos fazer uma observação sobre esse ensinamento de Jesus. Nem eu te condeno. Então vemos que não é para condenar nem ao outro, nem a si mesmo. Porque cair em tentação faz parte do aprender a caminhar. Então, mesmo que caia, eu não me condeno, porque a condenação me separa da harmonia, me separa da graça de Deus. Esse é o ensinamento do Mestre. Nem eu te condeno. E Goldsmith continua dizendo que existe somente um poder no céu e na terra. E esse é o poder de Deus, a presença de Deus. Portanto, não punimos o pecado, não resistimos ao mal. Assim, devemos permanecer firmes e serenos e deixar a glória de Deus ser revelada com a pureza de nosso ser, a saúde de nosso corpo e a riqueza em nosso bolso. Você não precisa lutar. A batalha não é sua. Permaneça tranquilo e veja a salvação que vem do Senhor. Ouçam a palestra na íntegra no canal O Caminho Infinito em português. Muito obrigada, Rosilda Rocha, em 19 de agosto de 2020.